Se houver mais recursos, a possibilidade de cumprir certas metas é muito maior. Mas aqui se criou uma certa mística de que o problema do Brasil em educação é simplesmente arranjar mais recursos e o resto acontece por geração espontânea. Eu não acredito nisso. No caso do PNE, do Plano Nacional de Educação, começa que ele já foi aprovado com 4 anos de atraso. Isso, aliás, é hábito na vida brasileira e um hábito pouco saudável. Além disso, ele utiliza a metodologia das metas quantitativas. Então, vamos acabar com 14 milhões de analfabetos, vamos botar todas as crianças na escola, vamos melhorar 50% do ensino médio, vamos aumentar para 10 milhões o número de universitários. Tudo são milhões, milhares e tudo número. Ora, as experiências anteriores na elaboração de planos para o Brasil, sempre essas experiências deram com os burros na água. Quando foram estabelecidas metas quantitativas, elas não se cumpriram. E o que se pode ver, inclusive, que o governo federal também cria uma série de projetos que depois não se cumprem, ficam pela metade. No caso do pré-escolar, vamos fazer creches, 3.000 creches, e fizeram 200. Quer dizer, então eu tenho muito receio como educador, já com 60 anos de experiência nessa área, dessas metas quantitativas que são, me parece, um pouco demagógicas. Eu preferiria muito mais que houvesse metas qualitativas que pudessem ser viabilizadas com a compreensão dos educadores, dos especialistas e a existência de recursos apreciáveis, como agora se vai ter. Na verdade, chegar a 10% do PIB para a educação vai ser um grande salto. E é viável porque nós vamos ter recursos do pré-sal, antes nem pensar nessa hipótese. Então, haverá recursos. Agora, nós temos que ter competência para realizar os projetos essenciais à qualificação da educação brasileira. Nós temos muita coisa não acontecendo. Eu dou como exemplo a formação de professores, é muito precária. Os cursos de formação de professores, em qualquer nível, eles são cursos que deixam muito a desejar e nós temos que reformular isso tudo. O que me parece que faz falta ao Brasil é a existência de uma política nacional de educação. Nós não temos uma política nacional de educação. Qual é a política para o ensino médio? Qual é a política para a formação de professores? A gente sabe de projetos numéricos, projetos que depois não se cumprem, ninguém cobra nada de ninguém e daqui a pouco nós estamos fazendo mais um Plano Nacional de Educação com novas metas e a serem descumpridas, como é o louvável hábito. Então eu tenho a sensação de que, antes de tudo, nós deveríamos ter estabelecido uma política nacional de educação para todos os segmentos, para todos os setores em que está envolvida a educação brasileira, e aí sim, a partir daí, de uma forma segmentada e inteligente, aplicar os recursos que agora serão abundantes. O senador Cristóvão Buarque, ele fez um projeto de federalização da educação básica. Esse projeto está correndo hoje no Senado. Ele é uma pessoa muito inteligente, ele já foi ministro da Educação, então não há razão para descrer das causas pelas quais ele está defendendo essa hipótese. Mas eu, cá comigo, que fui secretário de Estado de Educação 2 vezes e conheço bastante o sistema de educação do Rio de Janeiro, eu não acredito que isso seja viável, não. Eu não acredito que o governo federal vá
ele próprio assambarcar tudo e ficar responsável pelo pagamento dos professores, por exemplo, no ensino médio, que é uma obrigação do Estado, ou no ensino fundamental, que é uma obrigação dos municípios. Eu prefiro uma solução mista, que envolva responsabilidades do Estado, da União e dos municípios. Essa combinação de elementos, isso pode dar certo. Agora, obrigar a União a se responsabilizar pelo pagamento de 3 milhões de professores. Nós temos no Brasil 3 milhões de professores. Vocês já imaginaram o que isso representa no Tesouro? O governo da União ficar responsável, ele sozinho, por isso tudo. E o que vão fazer os estados e os municípios? Eles têm um dispositivo constitucional que obriga a investir 25% dos seus respectivos orçamentos em educação. Eles vão fazer o que com esse dinheiro? Quer dizer, então eu tenho a impressão que isso aí é um pouco um sonho de uma noite de verão. A impressão que eu tenho é de que nós devemos seguir o curso natural da história. Começar do mais baixo para o mais alto. Infelizmente, no Brasil, há uma inversão. Houve muita proteção ao ensino superior e hoje nós temos 7 milhões de alunos no ensino superior, projetos como o ProUni e outros mais que protegem o ensino superior, quando, na verdade, o certo seria nós começarmos pela educação básica. A educação, como se chamava antigamente, de primeiro grau e de segundo grau. Hoje é o ensino fundamental e o ensino médio. Eu preferia, se pudesse ser ouvido, que se investisse primeiro no ensino fundamental, que essa universalização que nós já quase atingimos seja uma realidade, mas que ela seja acompanhada de algo essencial, que é a qualidade do ensino. Não adianta universalizar e dar um ensino deficitário. O que isso quer dizer? O letramento, a alfabetização das crianças se faz de um modo extremamente precário. Tanto isso é verdade que as nossas crianças chegam à 3ª, à 4ª série do ensino fundamental sabendo muito pouco e até tendo dificuldades de raciocinar. Porque também nós não ensinamos, nós nunca ensinamos as nossas crianças a pensar. Eu fui à Suécia, estive lá, conversei com professores da Universidade de Estocolmo e fiquei impressionado com o zelo que eles têm pela formação de professores, cientistas e pensadores, nessa ordem. Eles não estão preocupados em formar médicos, dentistas, advogados. A preocupação fundamental é com professores, com pensadores, com cientistas. Nós aqui não temos esse cuidado que deveríamos ter com relação a ensinar a pensar. É preciso, é indispensável que os nossos professores sejam preparados para ensinar o garoto, o jovem, a menina a refletir, porque é assim que eles serão, na verdade, mais úteis ao nosso país. Não, a Constituição brasileira, ela é muito clara quando diz que o ensino é responsabilidade do Estado e da iniciativa privada. A iniciativa privada é contemplada na Constituição como sendo corresponsável pela ministração de uma boa educação aos nossos jovens. Ora, se a Constituição não prevê, ou se a Constituição não proíbe que se ajude também escolas particulares, muitas das quais são de natureza religiosa, são escolas filantrópicas, são escolas abençoadas que existem em lugares onde não há a presença do Estado ou do município. Então eu sou inteiramente partidário de que existe essa parceria entre
escolas públicas e as escolas particulares. O ProUni é um dos projetos vitoriosos do governo federal. O FIES também. Eu conheço isso bem de perto e sei que os resultados têm sido auspiciosos. Então eu acho que é uma associação abençoada. Isso é um defeito do Ministério da Educação. É a parte de avaliação. O Ministério se preocupa muito em avaliar os cursos, em promover autorizações de novos cursos, em promover o reconhecimento dos cursos existentes, em cortar os cursos que não estão funcionando muito bem, como aconteceu há pouco com a Universidade Gama Filho e também com a Universidade da Cidade. Até aí tudo muito bem, mas é preciso aperfeiçoar esse mecanismo de avaliação. E no caso do FIES, do ProUni e tudo, seria bom que houvesse um aperfeiçoamento desses mecanismos de avaliação. Nós sentimos, como educadores, que isso precisa ser aperfeiçoado. E eu acho que é uma questão de tempo. Se a gente tiver um pouco de paciência também, isso tudo chegará a seu tempo a um nível adequado. Eu acho que essa é uma das tragédias da educação brasileira. A forma como houve a politização excessiva no atendimento à escolha de diretores de escolas. Eu sofri isso na pele quando fui secretário de Estado de Educação do Rio, a exigência dos políticos, a pressão sobre o governador para que se nomeie fulano ou beltrano, quando, na verdade, o que nós precisamos é de qualidade. Não é de gente com prestígio junto ao deputado ou vereador fulano de tal. Aí existe uma palavra que explicita isso de uma maneira muito bonita, é a meritocracia. Que seja escolhido o diretor pelo sistema do mérito, ou do concurso, até da eleição, mas não por uma escolha política que leva a educação para esses resultados pífios que nós estamos assinalando. A política não ajuda a educação a resolver melhor os seus problemas, ela atrapalha. No caso da escolha de diretores, no caso da chamada gestão democrática, a escolha dos diretores deve ser feita pelo sistema do mérito e não pelo sistema do pistolão. Nós estamos operando na maioria das escolas com currículos do século XIX. Essa frase é uma frase importante para ser pensada e repensada com muito cuidado. Nós temos em muitas escolas, muitas no Brasil todo, currículos que são os mesmos desde o século XIX. Pensem bem o que isso representa. Não foram atualizados, não receberam a injeção dos novos recursos provenientes da teoria do conhecimento, do conhecimento que cresceu e se expandiu de uma forma extraordinária nesses últimos anos. Então, os nossos currículos estão defasados, eles são antiquados, eles estão ultrapassados. Por quê? Porque os professores também são mal formados. Os professores usam a biblioteca de uma maneira precária quando tem biblioteca. Os professores não são formados para os novos tempos que nós estamos vivendo no mundo todo. Então é preciso um cuidado muito especial com os currículos que são ministrados na educação brasileira, desde os níveis mais baixos até lá em cima na universidade. O currículo, por exemplo, do curso de pedagogia é completamente superado. Nós deveríamos estar dando matérias que pudessem, inclusive, espicaçar no professor
o interesse de ensinar coisas mais modernas, coisas mais, eu diria, ousadas, e isso não está acontecendo. Nós estamos, de uma certa forma, acomodados a currículos que são os mesmos de 2 séculos atrás. Houve uma conferência agora no Conselho Técnico da Confederação Nacional do Comércio, aqui no Rio de Janeiro, e participaram figuras eminentes da nossa cultura, como o ministro Hernani Galveias, o professor Arno Velling, que é presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a escritora Mary Del Priori, o sociólogo José Arthur Rios, o professor Célio Borja, que foi ministro de Estado em nosso país, e todos eles unidos na mesma preocupação por uma educação melhor em nosso país. Eu fiz um elenco daquilo que eu considero que não esteja bem na nossa educação. Sob o risco de ser repetitivo, eu diria que temos o problema da formação de professores, temos o problema da falta do pensamento mais claro dos nossos alunos, feito isso, elaborado isso, num trabalho do qual os professores fazem parte. A própria informatização da educação brasileira, ela é precaríssima, porque de todos os professores que recebem computadores das Secretarias de Estado de Educação em suas salas, somente 6% utilizam esses computadores para, de alguma forma, melhorar o conteúdo da educação. Esses computadores, ou eles ficam em casa dos professores, ou ficam na casa dos diretores. Eles estão sendo utilizados para atividades administrativas. Estão fazendo chamada pelo computador, olhando frequência pelo computador, mas o computador é um ente diabólico, de uma qualidade extraordinária, de um potencial infinito. Então, seria de bom alvitre que os nossos professores já estivessem preparados para usar esses computadores, melhorando o conteúdo dos currículos das escolas. Isso, se fosse generalizado, o país seria outro. Nós estaríamos numa situação muito mais favorável do que nos encontramos hoje. Então, isso é um problema grande. Outro problema que eu acho que já citei é o da existência de um grande número de analfabetos no Brasil. Analfabetos puros, são aqueles que eu chamo de analfabetos de pai e mãe, são 14 milhões. Não sabem ler nem escrever, acima dos 15 anos de idade. Agora, existem os analfabetos funcionais, aqueles que pelo menos sabem rabiscar ou desenhar o nome, mas são incapazes de um raciocínio, eu diria, autônomo. Eles não têm essa capacidade porque não foram preparados, não foram educados para isso. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. E temos que ter a preocupação, eu diria, patriótica, republicana, de utilizar adequadamente os recursos, a soma de recursos que agora vem aí com o aproveitamento dos recursos provenientes do pré-sal. Virão muitos recursos. Se nós não tivermos competência para utilizá-los adequadamente, será uma pena e será a negação da competência da nossa geração. A nossa geração ainda tem condições de oferecer aos nossos alunos uma educação de boa qualidade, com tempo integral, ensinando de uma forma adequada. Eu falei no tempo integral porque pouquíssimas escolas brasileiras são de tempo integral. E em todos os países desenvolvidos do mundo, eles cresceram com o tempo integral, 7, 8 horas de aula por dia, e não 3, 4 horas, como acontece em nosso país. Eu acho que com essas providências nós podemos pensar numa educação melhor e num país mais desenvolvido e, consequentemente, mais feliz.